Gaste a sua vida como nunca estudando esse livro. Gaste a sua juventude, o seu poder intelectual e a sua absorção estudando o livro de Deus, o santo livro, como diziam os puritanos. O santo livro de Deus. Estude as Escrituras. Estude de Gênesis a Apocalipse várias vezes, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Faça comentários na Bíblia, rabisque a Bíblia, pergunte, leia com material, com dicionário, releia. Leia cada linha desse sagrado livro. Meu irmão, essas letras saíram da boca do Altíssimo. Isso aqui é vida. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante e penetrante que espada de 2 fios. E ela penetra até juntas e medulas, alma e espírito. E é apta para discernir a intenção do coração humano. Isso aqui é poderoso. Isso aqui é mais poderoso que energia nuclear. Isso aqui penetra, meu irmão, nas vísceras e no âmago, no cerne do homem. Medite. Gaste seu tempo com esse livro. Você já tem lido autores demais. Você já tem se inundado de conhecimento humano, secular. Secularismo na escola, secularismo no primário, no ensino fundamental, no ensino superior, no ensino médio. Está na hora de você preencher sua mente com conhecimento divino, sacro, espiritual. Preencha sua mente com uma palavra. Gastar meu tempo com o Criador é procurar estudar dentro desse livro quem Deus é. Procure em cada linha desse livro quem Deus é. Procure os seus atributos. Estude a personalidade de Deus, o caráter de Deus. Estude, meu irmão, o temperamento de Deus. Estude a soberania de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a infinitude de Deus, a eternidade de Deus, a santidade de Deus. Leia, navegue por esse livro maravilhoso, buscando conhecer quem é o Criador. Busque nessa linha saber quem Ele é. Busque nessas linhas saber o que Ele fez, o que Ele faz. Toda a obra de Deus está contida nesse livro. Procure como um ourives, como um garimpeiro. Busque, vá, cave essas minas, garimpe esses, porque você vai achar tesouros. O que Deus fez? Qual é a obra de Deus? Os feitos poderosos das suas mãos, os seus milagres, os seus prodígios, os seus atos de misericórdia, os seus atos de justiça, os seus atos de amor, os seus atos de graça, os seus atos de ira. Busque, leia até você encontrar quem Deus é e o que Deus fez. Busque também nas Escrituras gastar minha vida com o Criador. Meu irmão, a Bíblia é cristocêntrica. A Bíblia contém toda a centralidade de Cristo. Cristo está em Gênesis como a semente da mulher. Cristo está em Levítico como nosso sumo sacerdote. Cristo está em Êxodo como o Cordeiro Pascal. Cristo está em Deuteronômio como o nosso legislador, a nossa lei. Busque. Cristo está aqui. Cada linha, encontre Cristo. Cristo é Sansão matando os filisteus. Cristo é o cordeiro que foi provido para Isaac. Cristo é o cordeiro que foi sacrificado para cobrir Adão. Cristo está aqui. Cristo é o bom pastor, Cristo é o verbo de Deus, Cristo é o pão da vida. Cada linha buscando a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, o que Deus fez por Cristo, buscando a cristofania, buscando a personificação de Cristo em cada letra, em cada personagem, em cada passagem. Conheça a obra redentora de Deus em Gênesis, a obra redentora de Deus em Êxodo, a obra redentora de Deus em Levítico, a obra redentora de Deus em Cristo, em Deuteronômio, em Números, em Josué, em Juízes. A Bíblia diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era o verbo, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez teria sido feito.
No princípio era o Verbo se fez carne, o Verbo é Jesus. Jesus está em Gênesis 1:1, Jesus está em Apocalipse 22 e no último versículo, Jesus está em toda a Bíblia. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o autor desses textos. Por intermédio dele veio ser feito as coisas e todas as coisas foram feitas por ele. Então leia e estude até encontrar Cristo nos textos, Cristo nos capítulos, Cristo nos versículos, Cristo nos personagens, Cristo nas manifestações de Deus, Cristo nas manifestações de Deus sobre o homem, Cristo em cada linha da Escritura, ou a obra vicária de Deus em Cristo em cada Escritura, em cada texto, em cada linha. Esse livro é muito mais que um compêndio doutrinário. Esse livro é muito mais que um aglomeramento de livros. Esse livro é muito mais que o maior best-seller da história. Esse livro saiu dos pulmões do Altíssimo, da mente engenhosa de Deus. Esse livro é sacro, esse livro é sagrado. Esse livro contém todo o conselho de Deus, as riquezas insondáveis de Deus, a mente de Deus, a ciência de Deus, os atributos de Deus, o coração de Deus. Esse livro é estupendo, é fantástico. Leia esse livro, gaste a sua vida lendo ele. Conheço um homem que leu esse livro 100 vezes e ele ainda não descobriu 1% das riquezas dele. Ele ainda está no sopé da montanha ainda, tendo lido 100 vezes esse livro. Dizem de John Bunyan, um puritano batista, o que escreveu o Peregrino. Ele lia tanto as Escrituras, decorava tantos os textos, sabia tanto, era tão encharcado da Escritura, que diziam, se você cortar as veias de John Bunyan, não sai sangue, sai versículos. Conforme a sua mente as Escrituras, conforme o seu coração as Escrituras, conforme os seus hábitos a Escritura, conforme a sua personalidade, seu caráter, o seu temperamento as Escrituras, conforme sua vida profissional, acadêmica, as Escrituras. Sature-se das Escrituras, banhe-se das Escrituras, alimente-se das Escrituras, coma das Escrituras, conforme-se às Escrituras, decore as Escrituras, medite nas Escrituras, pratique as Escrituras, caminhe sobre as Escrituras. Com qual parte da Escritura? Paulo vai dizer em Atos 20 que ele não deixou de anunciar todo o conselho de Deus. Não tem Obadias que pode ser ignorado, não tem Naum que pode ser ignorado, não tem Malaquias que pode ser ignorado, não tem um texto sequer, Epístola de Judas, terceira carta de João, todo o conselho de Deus, não tem uma letra, um tio, um pingo, um i, que pode ser desprezado e descartado desse texto. Tudo veio da presciência, dos decretos divinos de Deus, tudo veio da soberania, da imutabilidade, da perfeição, tudo veio da santidade de Deus. Todo o conselho deve ser lido, relido, estudado, feita a exegese. Você deve comer de cada letra, pingo, tio, jota deste livro. Se você quer ser doutorado em alguma coisa, quer ter doutorado em alguma coisa, quer ser doutor em alguma coisa, quer ser PhD, quer ser mestre, seja neste livro. Seja um perito nesse livro. Eu desafio você a conhecer esse livro. Eu desafio você a encarar esse livro. Eu desafio você a viver toda a sua vida tentando entender esse livro, o autor desse livro, a obra desse livro, os atributos desse livro. Aqui está revelado o conselho de Deus.